Pessoal, desculpa, acho que teve uma falha na transmissão, eu fiquei com sinal fraco. Tá tudo bem? Alguém pode me dizer se tá tudo ok, se tá ouvindo? Foi interrompido, né? Eu vou aguardar vocês darem um retorno. A internet tá bem sobrecarregada, né? Bom, eu vou começar, tá bom? Então, novamente, bom dia a todos, né? Que a equipe espiritual esteja conosco, nos apoiando e utilizando as nossas melhores energias aonde se faz necessário nessa manhã, ok? O assunto, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. O assunto de hoje vai ser o tratamento, né? Utilizar a energia das plantas para um tratamento. E lembrando assim, aqui eu não vou estar falando e ninguém vai falar, né, que você possa substituir totalmente um tratamento que você esteja fazendo pela energia das plantas, não é isso, né? É um tratamento, é uma opção, é um tratamento alternativo, ok? Então é para vir acrescentar. Ai, obrigada, Aline, pelo retorno, obrigada. Então, o que acontece? A fitoenergética, né, ela é conhecida como fitoenergética e é um assunto relativamente novo. A gente sempre ouviu falar sobre a fitoterapia e todos nós acho que já vivenciamos, né, em algum momento das nossas vidas utilizar alguma planta com efeito medicinal, tá certo? Então, quando a gente de repente vou citar alguns exemplos que o boldo, por exemplo, não estou muito bem do estômago, não estou muito bem do fígado, né? Aí nossa mãe, o pessoal mais antigo, com a sua cultura, com a sua sabedoria, né? Graças a Deus, pegar e falar, não, pega umas folhinhas de boldo lá, vamos fazer um chá. Então, na verdade, o que a gente estava usando? A gente estava usando elementos químicos presentes no boldo que realmente auxiliaria nessa questão digestiva e até na desintoxicação do fígado, tá certo? A gente utiliza, por exemplo, a camomila para acalmar, né? Não é assim? Então, quando a gente faz esse tipo de uso, né, das plantas, a gente está usando os elementos químicos presentes nela. E claro que tem o seu valor sim, tem sua utilidade sim. A fitoenergética, ela vem falar da energia das plantas, né? Então vai ser utilizado o campo vibracional das plantas. Para quê? Para que atue onde? No nosso campo vibracional também. Né? Então, assim, antes de mais nada, eu tenho muita gratidão à minha amiga Vilma, né? Que ela que me apresentou a fita energética, ela realizou o tratamento, né? Em mim, para mim, e foi um tratamento até longo, viu? Foram meses, mas foi maravilhoso, 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 né? Me despertou muitos insights, eu comecei a conseguir meditar, entendeu? Então, foi maravilhoso. A minha psoríase melhorou muito, né? Eu tenho psoríase, para quem não conhece, é uma doença autoimune que afeta a pele, então tá totalmente ligado com a questão emocional, né? Como tudo, né, gente? Nós sabemos que nós somos energia, né? Tudo é energia, tudo é energia. Então a fitoenergética acredita nisso, tá? Que você vai utilizar a energia das plantas para atuar no seu centro energético, ok? Eu quero apresentar para vocês o livro, né? Olha que lindo. Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, tá? É do Bruno Gimenez. E eu até esqueci de comentar que talvez seria interessante vocês terem caneta e papel para fazer algumas anotações. Mas se vocês se interessarem, aí vocês dão uma olhada de novo no vídeo, tá? Ok? E tem o site www.fitoenergetica.com.br. Então o Bruno, ele que teve essa grande luz de trazer todo esse conceito aí da fitoenergética pra gente,
tá? A formação dele, ele é um químico industrial, então ele entende muito bem de química e ele resolveu estudar um pouco a fundo mais as plantas, tá? Então, com o conhecimento de química dele e com toda a questão holística dele, né? Com toda a espiritualidade dele, porque como ele iniciou esse caminho de trilhar todo o conhecimento espiritual, então, xamanismo, o reiki, assim, leiam, pesquisem, é muito legal, tá? Ele junto com a Patrícia Cândido, eles têm livros muito legais, tem vídeos gratuitos no YouTube e é muito interessante, tá? Se vocês sentirem no coração que deva procurar, procurem, eu sou suspeita, né? Vocês sabem que quando eu me empolgo, né? Eu vou atrás, eu começo a pesquisar e aí as coisas vão vindo, é aquilo que a gente sempre costuma dizer aqui, tá ok? Então, o que acontece? O corpo, né, físico dos seres vivos, eles têm a vibração energética, como eu disse, tudo é energia, né? E aí, lembra que a gente já falou sobre os chakras? Que são os nossos centros energéticos, né? Que fazem o quê? Captam a energia vital e distribuem para o nosso corpo físico. Lembra? Cada chakra ligado a uma glândula endócrina. Lembra disso? Sobre os bloqueios dos chakras. E quando a gente bloqueia chakra, a gente bloqueia a passagem dessa energia vital fluindo adequadamente, né, para essas glândulas que estão ligadas a várias funções do nosso corpo físico. E, obviamente, quando tem bloqueio, costuma, né, caminhar para uma doença física, né? Então, a fitoenergética, ela vai atuar onde? Ajudando o quê? A equilibrar os nossos chakras, tá? Então, é lógico, o assunto é muito extenso, eu vou dar uma pincelada, eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como que é o tratamento, né? Mas existem os terapeutas que fazem isso, né? Existem cursos para isso, tá joia? Eu tive contato prático, porque eu recebi o tratamento e me interessei, busquei o livro, busquei informações no próprio site, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? E sempre com a intenção de ser útil, para mim foi, está sendo muito útil, tá? Então, olha só que interessante, eu tô com a minha colinha para variar, né? Então, ó, a fitoenergética entende o ser como uma composição de energias em diferentes frequências. Dessa forma, estuda as aplicações e combinações corretas de vegetais nos seres vivos para proporcionar vitalidade onde houver debilidade, agindo de forma eficiente e profunda, pois atua na causa geradora da doença. Ok? Então, como que é feito? É interessante estar citando que o Bruno, ele utilizou os conhecimentos, lógico, de química dele e utilizou também muito a radiestesia para poder estar avaliando, entendendo, enxergando a energia dos vegetais, tá? Nesse livro, né, que eu mostrei para vocês, ele traz muitos vegetais, né? Se eu não me engano, são 100 e poucos, gente. Perdão, eu acho que são 100 e poucos compostos que eles resolveram colocar nesse livro, dizendo a função fitoenergética de cada um, tá? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso sim, tá? Então, é feito o quê? A avaliação dos chakras através da radiestesia, né? Ou dependendo da sensibilidade aí de cada um, né? Tendo condições de captar como que esses chakras estão. Ou simplesmente avaliando os sintomas que a pessoa apresenta, né? Sintomas físicos, sintomas emocionais. Então, você estudando, você consegue já perceber, fulano tá com muito medo, né? Ele citou para mim, ou eu estou sentindo muito medo. Então, eu já de cara já sei que meu chakra básico não tá muito bem, né? Um exemplo, tá ok? Então, os vegetais são escolhidos adequadamente para gerar o alinhamento
por compatibilidade e os chakras recebem fluxos de energia da mesma frequência para se harmonizarem, ok? Então, lembrando que há outros tipos de vibrações que acabam tendo o mesmo resultado, né, gente? Que a gente já falou aqui. O próprio passe espiritual, os cristais, os óleos essenciais, os mantras, né? A musicoterapia, né? As vibrações de cores com a cromoterapia, o reiki, né? O jurei, né? Jurei, né, gente? Me perdão, né? Quem é messiânico, cura prânica e etc. Entendeu? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, né? Então, como que esse composto fitoenergético, como que ele é feito, né? Como que ele é composto? Então, o que que acontece? O Bruno, né? Ele descobriu, né? Que todo composto fitoenergético, né, para atuar, ele tem que ser composto por vegetais puros, niveladores, físico e condutor, tá? Os puros, ele vai atuar um por chakra. Na hora que o terapeuta compõe o composto ideal para nós, ele vai utilizar um representante, né, do vegetal puro para cada chakra que estiver desalinhado. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para vocês. Um nivelador é um que tenha alcance sobre todos os chakras que serão tratados. Físico só é colocado quando apresenta-se, né, algum sintoma físico, alguma dor, algum incômodo, então é colocado, senão não há necessidade. E um condutor, tá? Que é um composto só. Nossa, Val, o que é isso, né? É só para vocês terem uma ideia da composição, ok? Então, vou mostrar para vocês. Tem uma tabela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mais ou menos, né? Chakras, causas e doenças e vegetais, tá? Então, por exemplo, o chakra básico. Então, aqui tem uma lista dos vegetais puros, tá? Vegetais puros, os vegetais niveladores, os físicos e os condutores para cada chakra, tá? Então, eu vou dar um exemplo, gente, só para vocês terem uma ideia. No chakra básico, se eu só tô com chakra básico, eu posso utilizar ou a caatinga de mulata, ou o jambolão, ou a pariparoba, ou o picão preto, tá? Tá com dor na região de final de coluna, nas pernas, né? Então eu posso utilizar um vegetal físico, eu posso usar a catuaba, o juá e o orégano, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? E aí, porque o que a fitoenergética acredita? Que usando essa composição, né, de associar cada vegetal ao chakra que está em desequilíbrio, ou até para manter o equilíbrio também, tá, gente? Né? A gente também, tá certo que seja bem difícil você encontrar uma pessoa que esteja com chakras todos alinhados, em perfeito funcionamento, mas às vezes é um só, ou a gente está se sentindo bem, então para manter o equilíbrio também a fitoenergética é utilizada, tá? Ela não é só a nível de tratamento, é a nível de prevenção também. Tá? Então, assim, a fitoenergética vai curar as células. Olha que interessante, né? Tá bom? Então, e o que é importantíssimo? Ele também classificou os vegetais como, levando em consideração a polaridade do vegetal. O equilíbrio dos vegetais. Tem que ter equilíbrio. Então, assim, ele conseguiu ver que cada vegetal tem uma polaridade. Yin e Yang. Lembra? Negativo, positivo. Né? Feminino, masculino. Então, com isso, é fundamental. Tem que ter existe uma fórmula, tá? Que é aplicada para que quando você fez a sua avaliação dos chakras e você definiu quais os vegetais, você tem uma fórmula que você aplica para ver se ela ficou equilibrada. Se tem a quantidade equilibrada, né? Das polaridades, negativo e positivo. Tá? Isso é fundamental. E vocês vão ver
que no livro, né? Por exemplo, quando você pega aqui, vou pegar um exemplo para vocês conseguirem enxergar o que eu tô falando. O Guaraná, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Chakra que atua do primeiro ao terceiro, caráter energético nivelador e polaridade. Ele é yin, né? Ele é yin. Então, ele é feminino, ele é positivo. Desculpa, ele é feminino, ele é negativo. Então, tem que fazer todo o balanceamento lá na hora que fecha esse composto fitoenergético. Tá bom? Então, assim, o que precisa acontecer? Tem que ter esse equilíbrio e a gente tem que ativar o poder oculto das plantas. Né? Qualquer pessoa pode ter acesso ao espírito das plantas, desde que se sinta agradecida e se conscientize da missão espiritual que as plantas têm no planeta Terra. Né? Então, você vai acessar, você vai ativar esse poder oculto da planta como? Fazendo preces, pedindo que as forças da natureza neutralizem qualquer energia desqualificada, vai colocar cristais, por exemplo, a turmalina negra, a ametista, o quartzo branco, né? Vai usar o reiki, os passes, a cura prânica, a própria radiestesia, outras formas que você foi intuído no momento que você tiver contato, né? Usar a cor violeta, entoar mantras e etc. Ok? E o que é interessante, né? Fala assim, aí você vai falar assim pra mim, mas a gente vai usar o que das plantas? Tá? É usado o mínimo, é uma pitadinha. Aí você vai poder usar a planta seca ou a planta fresca, tá? Eles orientam a fazer a limpeza energética e a ativação da planta. E a gente não utilizar mais do que 6 meses, tá? Para poder garantir uma ação eficaz mesmo, né? Porque depende do armazenamento que a planta tá, né? Que ficou, né? Mesmo sendo seca, tá? Então, utilizar a validade máxima de 6 meses. E assim, o que também é interessante, por que você vai falar assim, Val, por que é uma pitadinha, né? Porque a gente está muito acostumado com utilizar os chás, aí você pega um punhado maior, fazer um suco, não é? Então, não, quando você quer utilizar a fitoenergética, tá? Que é a energia das plantas, você vai usar um punhadinho só, não precisa exagero, porque a gente precisa usar o DNA da planta, então o DNA está presente em toda ela, então você pode usar a raiz, você pode usar a folha, você pode usar a flor, tá certo? Tá bom? Até aí tranquilo? Espero que sim. E aí, no momento então a gente faz a gente ativa, né, esse poder da planta, e no momento da preparação, para ancorar, né, todas as energias positivas no local e em você que está fazendo o preparo, né, é muito importante parar, ficar assim, tranquilo, em equilíbrio e fazer a sua mentalização do costume que você está acostumado, né? Fazer uma oração, entoar um mantra, como que eu vou dizer? Fazer uma afirmação, tipo, eu abri meu canal de cura, sou luz, sabe? Estou aqui acompanhada pelos meus amigos espirituais. A gente tem que seguir a intuição da gente, tá bom? E então, o que é importante entender nesse processo da fitoenergética, né? Você vai ter os compostos energéticos, mais a energização dele e a sua intenção, né? Aí você vai ter o resultado, vai ter o tratamento lá indo de encontro à missão dele, indo atuar lá nos chakras que está em desequilíbrio, tá bom? E aí você vai falar assim, Val, e quais as formas que a gente vai utilizar, né? Pode ser através de chás, pode ser através de sprays, então você pode usar no ambiente, você pode colocar, por exemplo,
usar lá dentro do seu carro, se de repente você quer fazer uma limpeza energética, né? Você pode utilizar nos seus pets, que a gente vai estar falando depois, e fazer sachês, tá? Eu, particularmente, não consigo tomar chá. Ai, gente, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito, né? Eu não consigo. Aí quando essa minha amiga me ofereceu o tratamento e ela me explicou também, já foi explicando como que seria, aí eu já fiquei um pouco apreensiva, né, e um pouco chateada, porque eu falei, eu não tomo chá, Vilma. Aí ela falou, não tem problema, existem vários tipos de forma, né, vários tipos da gente estar conduzindo esse tratamento. E ela fez os sachês, gente, era a coisa mais linda do mundo. Ela colocava lá o meu composto fitoenergético dentro de uma trouxinha de tecido, a coisa mais delicada, com um lacinho, precisa ver que fofo. E aí tinha para 3 dias, tinha para 7 dias, tinha para 14 dias, porque aí o terapeuta sabe qual a duração do tratamento que é melhor, né? E vinha no envelopinho, eu vou mostrar para vocês. Vinha assim, ó, ela colocava dentro do envelope todos os sachezinhos. Eu ficava 24 horas em contato com o sachê, tá? Então eu colocava durante o dia, ou colocava tipo num cordãozinho, ou colocava dentro do sutiã mesmo, ou no bolso, né? Então, o importante era ter contato ali comigo durante as 24 horas, né? E depois eu desprezava voltando para a natureza. Então, eu jogava no meu jardinzinho, né? As plantinhas sequinhas, né? E aí ela sempre me mandava no envelope e sempre vinha uma orientação, né? Do que ela intuía que ela tinha que me passar. Existe, acho que o tarô da fitoenergética, então ela olhava as cartas também, e outras fontes que ela utilizava, né? Então eu vou falar para vocês terem uma ideia. Então teve um dia lá do meu tratamento que ela colocou assim, ó: aprenda a estimular seus canais de sensibilidade extrafísicos e clarividência, abandonando definitivamente pensamentos negativos. Faça projetos de vida e acredite em você e no futuro. Aí ela sempre colocava te amo, namastê. Então, muito. Olha, vocês conseguem imaginar a intenção da pessoa em ajudar, né? Só a energia da intenção dela, né? Independente das plantas, já vinha trazendo um efeito, né? Vassalador, né? Ainda bem, né? Então, dá para você usar aí de várias formas. Ok? Formas de preparo, né? Que é o que eu tô falando. Vou pegar aqui no livro, gente, porque senão é muita coisa, então fica mais fácil eu estar lendo para vocês rapidinho, tá? Então, ó, os chás, né? Então, ó, use preferencialmente bule de louça, vidro ou esmaltado para aquecer a água. Jamais aqueça em forno micro-ondas, porque tem a capacidade de anular os efeitos da fitoenergética, tá? Nunca utilize folhas amareladas ou mofadas, evite adoçar com açúcar refinado. O ideal é tomar sem adição de açúcar. Se assim não puder, use do tipo mascavo ou mel de abelha. Tome o chá logo após o preparo, pois em menos de 2 horas ele perde suas propriedades energéticas, tá? Então você pode fazer por infusão. Você aquece a água até ferver, apaga o fogo e coloca os vegetais, abafa por 3 minutos, coa, potencializa, lembra da potencialização, né? De ir lá fazer oração, fazer um mantra, alguma coisa. E o chá estará pronto para ser consumido, né? Infusão a frio também, gente. Achei bem interessante isso, tá? Coloque a planta em água por 3 a 5 minutos e aplique as técnicas de potencialização. Tá? O líquido obtido pode ser utilizado para qualquer fim. É um poderosíssimo concentrado energético, tá? É usada quando o gosto do vegetal não é apreciado ou se o usuário não quer que tenha efeitos físicos, como, exemplo, o chá de sene, que pode soltar o intestino. Então, a infusão a frio, nesse caso, produz apenas o efeito fitoenergético. Olha, a gente pode fazer os banhos, né? Por infusão a frio também é o normal, né? E aí você... pelo menos você joga e fica pelo menos um minutinho sem se enxaguar, né? E é bem interessante também. Aí tem compressa, tem inalação, tem vaporização, tem o sachê que eu comentei, né?
as sopas ou os caldos, né? E assim, o que é interessante que eles também comentam? Toda vez que você optar em fazer o uso de alguma planta, com a questão mesmo da fitoenergética, que vai usar a energia da planta, é bem interessante a gente verificar se não tem nenhuma contraindicação, porque a fitoterapia, né, que utiliza os elementos químicos, podem trazer alguma contraindicação, que nem o próprio o Sene que ele citou, que pode soltar o intestino. Então, gestantes, por exemplo, não podem tomar determinados chás, né, de alguns vegetais. Então, é importante. Por isso que eu amo sachês. Por isso que eu amo os sprays. Tá certo? Tá bom? Ó, esses sprays, ó, faça um chá da planta por infusão normal, solar ou a frio. Em seguida, coloque no borrifador e aplique em volta do corpo, nas roupas, sobre a cama, nos ambientes, nos nossos pets e nas plantas também, tá? Use um pequeno punhado para cada litro de água. E a validade é de 2 horas, tá, gente? A validade é de 2 horas, tá bom? A gente pode usar nas saladas, como temperos, tá ok? E então é isso. Deixa eu ver aqui que eu queria falar um pouquinho. Então, a classificação fitoenergética das plantas, que eu citei como exemplo, né? Vou falar mais um pouquinho. Olha aqui, ó, o açafrão, por exemplo. Ele tem o caráter energético de nivelador, o chakra que atua é do primeiro ao terceiro, o nível de energia, a polaridade dele é yang. Então, ele é masculino, né? Ele é positivo, olha lá, função fitoenergética do açafrão, para vocês terem uma ideia. Elimina a necessidade de mentir, traz a ética e os bons costumes, auxilia na agilidade para decidir e ter senso de direção, gera boas práticas e costumes positivos na vida. Ficar atenta ao horário, né, gente? Senão eu disparo aqui a falar, já viu, né? Um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Alecrim. Vamos pegar o alecrim. Ele é condutor, ele atua em todos os chakras. Tem algumas plantas, gente, que são coringas, viu? Muito legal isso também. Porque aí você pode utilizar porque atua em todos os chakras. Muito legal. E o nível de e ele também, o alecrim é um yang, tá? Ele também é positivo, gente. Então, que mais? Vamos ver mais alguma coisa aqui. E alho poró. Olha lá. Ele atua do primeiro ao terceiro, é um nivelador também e é yang. Tá? Ó, um físico, anis estrelado, a chakra que atua no segundo chakra e tem a polaridade feminina. Acalma o excesso de masculinidade, agressividade e violência, reduz o efeito pavio curto e a falta de tolerância, reduz a hiperatividade e o estresse físico. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Aí, olha que interessante, o uso da fitoenergética para situações específicas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, porque aí vocês podem até copiar depois, ver, tá? Então, eles citam alguns casos, então é bem interessante. Então, ó, vamos lá, um exemplo. Alergias. Chá verde, maracujá, marmelo e hortelã, tá? Tem algumas ervas, né, alguns vegetais que talvez a gente tenha dificuldade de encontrar. Então, tem alguns sites que entregam, tá? Amidalite, olha lá, centelha asiática, chá verde, marmelo e pitangueira. Artrite reumatoide, funcho, cavalinha, marmelo e alcaçuz. Ansiedade, ninguém tem, né, gente? Erva doce, pariparoba, tansagem, ipê roxo e capim-cidreira, tá? Então, que mais que a gente tem aqui? Cólicas menstruais, artemisia, amora branca, chapéu de couro, erva de bicho e hortelã, tá? Depressão, carobinha, maracujá, açoita-cavalo, cáscara sagrada, melissa, caatinga de mulata, chapéu de couro, ipê roxo e endro, tá? E na alimentação, vamos ver alguns exemplos aqui de alimentar para você utilizar na alimentação, que eu achei bem interessante também,
tá? Então, antidepressivo, você pode usar o aipo, o louro, coentro, endro e manjerona. Contra dores em geral, hortelã, aipo e alcarávia. Contra medos e fobias, salsa parrilha, louro, manjerona e alho poró. Contra o estresse, hortelã, tomilho, manjerona e coentro. Eliminar a ansiedade, manjericão, coentro, louro e cavalinha. Melhorar a digestão, manjerona, cavalinha, aipo, alecrim e orégano. Tá? Olha que interessante, para eliminar vícios como álcool e cigarros, açafrão, manjericão, louro, coentro, manjerona e sálvia. Ok? Aí nos ambientes, eu disse que é pra gente usar os sprays, né? Então, por exemplo, ó, gerar paz no lar, harmonia e entendimento entre as pessoas. Camomila, maçã, quebra-pedra e aipo. Tá? Gerar um ambiente meditativo e de reflexão. Quitoco, ginseng, chapéu de couro, hortelã, levante e perroxo. Tá? Melhorar o relacionamento do casal. Gengibre, camomila, jasmim, guaco e perroxo. E aí a gente pode tá utilizando também nas plantas e nos animais, tá? Teve um momento, teve um dia que eu assisti uma aula deles ao vivo, tá? Eu acompanhei uma aula e foi muito interessante. E lá eles deram uma fórmula genérica. Olha que bondade, né? Que presente. Eles deram uma fórmula genérica que serviria para tudo, né? Então, a gente fazer ainda colocando a intenção, né? Já que a gente de repente não tem acesso a um terapeuta fitoenergético, né? Ou a gente não consiga fazer a nossa avaliação, né? E então eles deram jasmim, boldo, louro, laranjeira e marmelo, tá? 2 vezes ao dia. Lembrando que se você for utilizar no seu animalzinho, no seu pet, não pode passar de 3 dias, tá? Você pode utilizar sachês na caminha deles, ou jogar o spray na caminha, ou passar o spray neles, tá? Ou colocar na aguinha deles, tá bom? Mas não passa de 3 dias, porque o animal, ele tem uma capacidade muito maior que a nossa de estar captando o que é bom para eles, e essa energia acaba fluindo e acaba indo ao encontro, né, da solução mais rápida, tá? E o que eu queria comentar com vocês? Na questão de como que os tratamentos também são montados, ai gente, me desculpe, viu? Porque da quantidade de dias, sabe, para vocês terem uma ideia, tá? Legal, ó, tenho a emergência, então 3 dias, uso 3 vezes ao dia, tá? Com intervalo mínimo de 4 horas. O tradicional, né? Para todos os casos, ó, usa sempre quando tem dúvida. Preventivo, problemas na iminência de ocorrer e para pessoas saudáveis. 7 dias, uso 2 vezes ao dia, tá? Com intervalo mínimo de 4 horas entre as aplicações, tá? Quando você percebe que tem uma doença mesmo, de problema de longa data, tanto um comportamento negativo quanto uma doença física, os casos que se repetem, né? E já está manifestado no físico, mental e emocional muito precário. Então é 14 dias, 2 vezes ao dia também. E com intervalo mínimo sempre de 4 horas, né? Vocês perceberam que não pode ser menos de 4 horas entre um período e outro, tá? E que mais? E assim, pra gente encerrar, né? Que já tá quase no horário, né? Para uma reflexão, né? A fitoenergética está apoiada no fato de que as plantas possuem uma vibração sutil, que pode ser utilizada como uma fonte poderosa de energia, que, por sua vez, atua diretamente na alma dos seres. Também utiliza a força do pensamento e intenção para potencializar essa energia sutil contida nos vegetais. Essa constatação reforça a ideia de que os vegetais armazenam, em forma de energia, a intenção dos pensamentos, emoções e sentimentos que estão envolvidos
podendo ser positivos e negativos. Ok? Então, gente, é isso. Para hoje era isso que eu queria dividir com vocês. Espero que seja útil, né? Bons estudos para quem se interessar em se aprofundar, né? Buscar entender melhor, tá bom? E que essa energia verde nos envolva a todos nós, né? Nesse momento que a gente está finalizando o nosso bate-papo de hoje, então que a gente vibre muita luz verde nesse momento, envolvendo a todos nós, envolvendo os nossos lares, envolvendo nossos entes queridos, envolvendo nossos animaizinhos, né? E que essa luz vá se estendendo por toda a nossa vizinhança, por todo o bairro, por toda a cidade, por todo o Brasil, por toda a América do Sul, por todas as Américas, por todos os continentes, enfim, por todo o planeta Terra. E que a gente sinta toda a gratidão por todas as plantas, né? Tenho certeza que a gente já olha para elas com outros olhos, então agora a gente vai agradecer mais ainda, a gente vai respeitar mais ainda, a gente vai defendê-las, ok? Então, após a oração do Pai Nosso, que a gente possa encerrar os trabalhos de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoei as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão, gente. Boa semana aí para nós, tá bom? Que Deus nos proteja, nos ilumine e nos fortaleça. Até mais.